Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem aos episódios. Então os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui as plantas daninhas são um assunto. E nós estamos aqui direto do 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, em uma parceria com o Comitê de Ação de Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, trazendo aqui alguns episódios do podcast, né? Com alguns temas importantes, com alguns convidados importantes aqui também dentro do nosso contexto, dentro do nosso tema de trabalho, né, de atuação. E lembrando que o MIPD 47 ele tem o apoio do Agarac Brasil, também tem o apoio do Método Sem Mato, do Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lembrando, né, que agora nós estamos aqui com esses episódios sendo publicados de forma online nas plataformas de podcast, que já são as plataformas habituais onde o pessoal já nos ouve, né? Então podem continuar ouvindo nos principais agregadores, mas também nesses episódios nós temos a novidade do YouTube. Então quem quiser, além de nos ouvir, nos ver, pode seguir lá para o YouTube, né, no canal do MIPD 47, que vocês vão ver os nossos estúdios, né, e os nossos entrevistados aqui. Então, podem seguir lá no YouTube, curtem, compartilhem, né, sigam o canal, que é importante para a gente poder chegar a mais lugares também. E nesse episódio, pessoal, eu recebo aqui, né, nos nossos estúdios, a pesquisadora, a doutora Núbia Correia, pesquisadora da Embrapa, e a doutora Cláudia Oliveira, que é pesquisadora da Syngenta, e nós vamos conversar aqui hoje sobre uma planta daninha que tem tirado o sono, né? Que é o capim-pé de galinha, Eleusine indica, uma das principais plantas daninhas aí na atualidade, e nada melhor do que duas pessoas que estão diretamente envolvidas aí com as pesquisas, os relatos de resistência, né? Que é o nosso foco de atuação da nossa conversa aqui hoje. Bom, mas na verdade, antes de iniciar, eu queria que tanto a Núbia, né, e a Cláudia se apresentassem. A Cláudia é o terceiro episódio, a Núbia é o segundo episódio aqui do MIPD 47. Vão virar sócias, né? Bacana. Manda um boleto pra gente pagar. Tem que ser sócia para tudo, né? Vamos lá, para quem ainda não conhece vocês, né, para quem ainda não ouviu os outros podcasts que vocês tiveram presente. Quem é a Cláudia, por favor? Então, eu sou a Cláudia Oliveira. Como você já disse, estou como pesquisadora da Syngenta, responsável pela área de manejo e monitoramento de resistência na empresa. Já estou na Syngenta há quase 7 anos. E também, atualmente, né, eu faço parte da diretoria do Agarac, sou secretária nessa diretoria. Então, é um prazer estar aqui, Haroldo. Agora, as pessoas já ouviram a voz, né? Quem já acompanhou, mas agora conhecendo pessoalmente, né? Conhecendo a
face por trás da voz. Então, é um prazer estar aqui e com vocês dois. Ok, obrigado, Cláudio. É um prazer receber você aqui, né? E agora a gente ao vivo aqui para todo mundo, né? Podendo nos ver, muito, muito legal. E já agradecer também ao Agarac. Né? É verdade. Agradecer ao Agarac por ter confiado no projeto, né? E que está sendo bem gostoso de fazer, bem divertido. E estamos conseguindo levar muito conteúdo aqui para todos, né, do agro, com esse nosso videocast. Obrigado, hein? Tamo junto aí. E agradeço a todos do Agarac, Cláudia. Núbia, por favor, quem ainda não te conhece, quem é a Núbia, né? Eu sou a Núbia Maria Correia, pesquisadora da Embrapa Cerrados, fico em Brasília, Distrito Federal, que é uma região que o pessoal não conhece, é uma região muito agriculamente, muito ativa, com muita diversidade de cultivos. Então, é um prazer participar do seu podcast novamente, Haroldo. Vou plagiar o comentário da Cláudia, né? Quem não conhece a pessoa agora vai conhecer a face por trás da voz, né? Essa daí foi muito interessante. Exato. Obrigado, Núbia, por estar presente aqui, né, nesse nosso projeto aqui, né, do videocast. Uma alegria muito grande. E nós vamos falar, né, de um tema super importante, super atual, que é capim pé de galinha, resistência a herbicidas, todas as dores de cabeça que essa planta daninha tem causado aí, né, para os produtores, para os pesquisadores. É uma dor de cabeça boa, né, porque infelizmente tem o problema, a gente tem que trabalhar em cima, né, trabalhar para conseguir respostas e soluções aí. Bom, mas vamos lá. A primeira pergunta da prova. A gente, professor, né, tem essa maneira, ele vai cair na prova. A primeira pergunta da prova: o que é esse danado desse capim pé de galinha? O que é isso? Que espécie é essa, né? O que é o pé de galinha? Então, Haroldo, pé de galinha é uma planta muito interessante, né? Primeiro porque ele é uma planta, não é nativa do Brasil, é uma planta originária da Ásia. Não tem um local exato definido, mas supostamente da Malásia. E foi introduzida no país. Esse capim, ele não é tão ruim assim, ele tem algumas aplicabilidades. No seu centro de origem, ele é utilizado como pastagem. Então, ele tem uma função também. Então, assim, aqui no Brasil, ele tem essa problemática de ser uma daninha, mas ele não é tão danoso assim, porque em algumas regiões ele ainda é utilizado até como forrageira também. Então, eu acho que o pé de galinha, ele se adaptou muito bem às nossas condições. Então, a condição de clima, a condição de solo. E outro fator que eu acho que é importante destacar é que ele é uma planta cosmopolita. Ele está espalhado em diversos países pelo mundo, diversas culturas, né? Então, isso faz dele uma planta também muito estudada. E eu vou aproveitar o gancho, né? Eu já vou deixar aqui o meu relato, que eu acho que as pessoas têm que estudar mais o pé de galinha, também pelo aspecto de biologia de planta. Que eu falo isso porque eu fiz uma revisão agora e são pouquíssimos os trabalhos do Brasil de biologia de pé de galinha. Então, você encontra vários trabalhos relacionados à parte de químico, controle e tal, mas está faltando muita informação da parte de biologia também, principalmente por questão do fluxo de emergência, por que uma região você tem determinado problema, na outra você já não tem aquele mesmo problema, uma série de coisas que a biologia poderia estar explicando, a gente está meio carente de informação. A gente tem que começar do básico, né? Básico, com certeza. Eu acho que hoje em dia a gente está pecando em pesquisas básicas. A gente tem que voltar lá ao que a gente fazia na década de 80 e 90 para conhecer a planta. E aí, quando entra... Por exemplo, eu vi um trabalho da Malásia que o pessoal estava trabalhando com resistente suscetível. Eu nunca vi um trabalho que eles fizeram lá de biologia, de germinação de sementes do resistente suscetível. Eu nunca vi um trabalho aqui no Brasil relacionado a isso, comparando coisa básica. E isso tem uma diferença muito grande, mas eu não vou dar spoiler não, porque isso vai ser da minha apresentação de quinta-feira. Ótimo, ótimo. Eu lembro, num passado, com um leiteiro, tive um colega, né, lá na UFV, que os trabalhos eram bem esses, com leiteiro, ainda quando o problema era ALS, né, leiteiro resistente a ALS, se estudava muito essa parte da anatomia, da fisiologia... Exato. E talvez isso tenha ficado de lado pro pé de galinha, né? Eu acho que é importante. Não, ficou. Cláudia, esse pé de galinha? Então, a Núbia já abordou muito bem, né, do que se trata a espécie e enfim, é uma gramínea, né, para quem não conhece aí, tá começando, né, os alunos do professor Haroldo.
Uma questão que se descobriu há pouco tempo, que a gente não tinha até muita informação, até a gente tinha dúvida sobre a ploidia, né? Uma planta diploide. Isso faz uma grande diferença quando a gente fala em resistência, em disseminação de resistência. Mas faltam realmente, né? Ainda se tem dúvida, a gente sabe que é uma planta anual, mas dependendo do manejo, ela quando você corta, ela pode rebrotar e pode perenizar ou ficar bianual. Então, existem questões quanto à biologia dessa planta que ainda precisam ser estudadas, né? Até o impacto dela mesmo nas culturas, né? Na soja, no algodão. Então, a gente está aprendendo. E um fato importante, né? Eu comecei aí a monitorar plantas daninhas em 2018. E já comecei a observar alguns casos de resistência. Mas quando eu falava disso, né, as pessoas eram muito preocupadas com a Digitaria insulares, que é o amargoso. Porque é uma planta que aparece na lavoura. Você passa numa lavoura e você está vendo que ela está lá. Quando eu falava do pé de galinha, as pessoas não botavam muita fé, porque diziam, não, mas é uma planta de rastro, de pulverizador, de bordadura, da cerca, e não tem um impacto. Só que ela foi crescendo e foi aumentando ali, né? E hoje a gente vê que sim, que tem um impacto na produtividade bastante relevante. Então, essas questões. Ela é uma planta baixa, que fica ali... Isso que eu ia comentar, ela não aparece tanto acima do dossel da soja, né? Então ela tá lá embaixo. Ela não chama tanta atenção como uma amargoso, que a Cláudia chamou atenção aqui, e também como uma buva, por exemplo. Ela tá lá rasteirinha, só que ela começa, assim como a Cláudia falou, esse rastro do pulverizador, só que ela começa... Produz muita semente, a semente volta para o banco de sementes, aí quando a infestação está média, alta, que aí você não tem nem planta mais da cultura. Ela toma conta totalmente da planta, aí realmente você vê o capim-pé de galinha, porque aí você não vai ter cultura naquela mancha. E é uma planta também que tem um sistema radicular também muito denso, muito agressivo, né? É justamente porque ela é uma planta de solos mais... Não é que ela é de solos mais compactados, ela consegue se desenvolver bem em solos compactados. Exato. E aí vem, Núbia, você falou sobre essa questão dela estar presente em vários países, né? Sim. Mas vamos trazer ela para o Brasil e vamos colocar ela nos sistemas de produção, né? Não vamos falar nem de cultura, né? Vamos chamar de sistema de produção. Hoje ela está presente basicamente em todos os sistemas de produção, né? No Brasil inteiro, não é isso? Então, o meu primeiro contato com o pé de galinha, Haroldo, foi quando eu estava na Embrapa Hortaliças. E lá, as hortaliças hoje, engraçado isso que muita gente não sabe, mas elas são cultivadas em grandes áreas. Estou falando de hortaliças, cenoura, cebola, beterraba, área de pivô, 400, 500 hectares de área. E o pé de galinha é muito problemático nessas áreas de pivô, porque dentro das hortaliças não tem graminicida registrado. Os graminicidas registrados usados eram apenas inibidores de ALS, basicamente aloxifop e cletodin. Então, era sempre aquela dobradinha dentro das hortaliças. Cletodin, aloxifop, cletodin. Começou com fluazifop na época, aí começaram a vir as seleções. Aí chegou num ponto que aí eu vi as áreas de pivô totalmente infestadas com o pé de galinha. Bem, mas por que dentro das hortaliças é problema, mas eles conseguiam romper o ciclo do pé de galinha? Porque faz um preparo de solo muito profundo. Então, quando eu vi do pivô sair das áreas irrigadas de hortaliça e ir para o sequeiro, aí no sequeiro foi um grande problema. Porque as áreas de sequeiro você não faz aração profunda, você não faz grade, você não faz enxada rotativa, que quando encerrava o ciclo da hortaliça, eles vinham com esses implementos e destruíam o pé de galinha. Então, não tinha planta adulta na área. Mas no plantio direto você não faz isso. Aí foi quando teve realmente o bom, porque chamou a atenção do pessoal do sequeiro, que é o pessoal da soja, do milho, que aí chamou mais atenção. Na verdade, nas hortaliças você tinha uma integração de métodos, né? Porque você tinha um método mecânico ali auxiliando os herbicidas. Exatamente. Né? E aí, quando a gente vai para o sequeiro que passa para grãos, você já não tem mais o método, porque o sistema de cultivo é plantio direto, não é mais o sistema convencional. Exato. Então é uma planta que se adaptou muito bem a esse sistema de plantio direto. Totalmente. Pelo contrário, eu acho que no convencional, o mecânico colaborar para o manejo das plantas adultas, que a Cláudia falou que pode vir a ficar com o ciclo estendido. No caso do plantio direto, você vai ter o manejo químico novamente, né? Você perdeu a questão do controle. E aí você vai aumentando a pressão de seleção, porque você começa a repetir esses produtos que você citou, né? Os FOPs, os DINs aí, os ACCAs da vida, né?
Legal. Um ponto que é interessante, né, também dessa adaptação, é que a gente tem bastante problema, né? Sempre é um problema relatado muito grande no Mato Grosso, na Bahia, em Goiás, né? Onde a Núbia trabalha também, nessas regiões quentes. Há um tempo atrás ela começou a aparecer bastante já no Paraná, né, Núbia ali na região de Londrina, nas regiões mais quentes. Hoje a gente conversa com pesquisadores, com produtores do Rio Grande do Sul, a gente já observa, sempre existiu lá, né? Se não notaram, eu sou gaúcha, então a gente já sempre trabalhou com pé de galinha lá, mas não é um problema tão grande. Então, mas hoje a gente já está começando a ter esses problemas lá também. Então, é uma planta que vai se adaptando, como todas as plantas boas, plantas da Não, eu acho que isso é uma coisa bacana que você falou, Cláudia, porque assim, o que a gente observa até com a buva, né? A buva tem subido, o pé de galinha tem descido e a complexidade tem só aumentado, né? Mas olha só, engraçado fazer essa comparação também com outra gramínea. O amargoso não desceu. O amargoso não desceu ainda, né? Não. Tomara que não. Não, acredito que não. Nesse tempo todo que ele está na região mais para cima, ele só ficou no Paraná, não conseguiu, não foi para o sul por questões de temperatura. Mas aí para ver a agressividade, então. Então, o pé de galinha é uma planta realmente mais agressiva. Exato. E não tem estrutura de reprodução vegetativa. Que tem o amargoso. Exatamente. Exato, legal. E assim, como que começaram a surgir, né, os casos de resistência aí? Como que isso foi surgindo? Como que o farol aí, o semáforo, né, ficou amarelo? Quando que as luzes amarelas se acenderam aí com relação à resistência aí do pé de galinha? O início foi basicamente também na década de 90, né, que teve os primeiros casos de acecease, que foi o contrário do amargoso, né? Os primeiros problemas com o pé de galinha começaram com a acecease, né? E não foi hortaliça, foi em áreas de algodão do Mato Grosso. Então, para ver que a evolução da resistência dele, ele veio diferente, já veio para a cecease, só que não tinha para cletodin. Era a cecease mais relacionada a FOP e cetoxidin, aloxidin, que eram herbicidas mais utilizados na época para algodão, né? Isso tudo na década de 90, há muito tempo atrás, né? Perfeito. Só que aí a gente teve a mudança da tecnologia para a transgenia, né, com a tolerância das cultivares ao glifosato. Esses produtos saíram. E o glifosato entrou. Então, assim, é uma coisa muito fácil. Então, você já tem lá um ambiente onde você já tem aquele indivíduo que já é resistente lá a determinado grupo de produto. Aí você muda o produto e introduz um outro, que no caso seria o glifosato aí. Aí esse herbicida, com certeza, ele vai aumentar a pressão de seleção, ainda mais que o produtor achou maravilhoso no início, né? E fazia um monte de pulverização, não tinha rotação de mecanização nem nada, a solução do problema estava ali. Logicamente, claro que você vai acabar selecionando também o indivíduo com resistência ao glifosato. Que isso aí já foi, se não me engano, 2016? 2016, é. 2016. Aí depois veio, claro, o relato da resistência múltipla. Óbvio, né, que você vai ter o caso da resistência aí não só ao inibidor de EPS, PSACCase, mas para FOP, 2017. E aí, em 2023, já teve o relato já também para a CCase, mas incluindo também o cletodin, né? E aí o sinal realmente ficou vermelho, né? Sim. Mas uma coisa que eu acho interessante, Haroldo, é que a resistência à CCase, ela começou, inclusive, a ser melhor estudada, a resistência mesmo, a mutação, com o pé de galinha. Porque aí as pessoas chegaram a entender que não basta falar que é resistente à CCase. Não basta falar o grupo químico. Hoje a gente já está no nível de falar da resistência ao herbicida, porque a mutação que acontece ela é muito específica. Porque todo mundo começou a se questionar, mas se é resistente à loxifop, por que o Zalofop mata? Por que o cletodin mata? Aí você chegou num caso de evolução tão grande do processo que as coisas estão muito mais afinadas e muito mais positivas em termos de conhecimento científico hoje também. Então a gente também agradece isso ao pé de galinha. Porque se não fosse ele, isso não teria sido tão estudado e tão... Estou falando isso daquele exemplo que foi mostrado você não estava presente, mas tinha lá onde o pessoal mostrava os resultados dos herbicidas para cada mutação do herbicida correspondente. Entendi. Então é muito interessante. Estava presente, mas eu sei. Mas você sabe disso. É um ponto, né, que a Núbia falou, que é importante a gente ter muito conhecimento de ACCase vindo do Azevém, porque a gente tem uma base grande de resistência à ACCase quando a gente fala de Azevém, né, de cereais de inverno. Trazendo isso do Sul, essa experiência do Sul, né, Cláudia? E globalmente, né, de cultivos, porque o Azevém é um grande problema em trigo, na Europa, na Austrália. Então,
as pesquisas eram mais voltadas, né? Como é que isso funciona dentro da biologia do azevém, né, da enzima. Mas daí, quando a gente passou para o pé de galinha, a gente viu que não funcionava da mesma forma, né? As mutações não eram tão preto no branco, assim, né? Tão diferente, assim. Então, que cada uma atingia um ingrediente ativo e podia não atingir no mesmo. Na realidade, Cláudia, ela não é mais para o grupo químico. Porque até então a gente tinha uma ideia que a resistência vai ser para o mecanismo de ação. Depois lá dentro, né? Exatamente. Aí dentro o mecanismo é separado pelo grupo químico. Não. É que assim, o que a gente tinha de conhecimento, né? Só para colocar todo mundo na mesma página. São 7 locais de mutação dentro da CCase. Esses 7 locais de mutação causam resistência aos FOP. Aos FOP, todos os FOPs que se tinha. Isso era o conhecimento que a gente tinha. 3 deles ao DEM e 2 ao cletodin, né? Acho que é isso, mais ou menos. Só que daí, com o pé de galinha, a gente começou a ver no campo, né, no BA, olha, é resistente a cletodin, mas o Xelofop está controlando, o próprio clodinafop está controlando. E aí a gente ficava, não, como assim? Não pode, tem alguma coisa errada, o screening está errado. E aí a gente começou a estudar as mutações dentro do pé de galinha, né, o que cada uma... E é isso que é que está caminhando aí, né? Pra gente entender um pouco melhor isso, e né? Pra saber que nem toda espécie vai ser, porque às vezes pequenas modificações dentro da enzima vão ter essa alteração, assim. Mas as ferramentas hoje também nos permitem detectar isso com mais facilidade, né? Em relação ao passado, com certeza. Exatamente. Né? A gente tem tecnologias muito mais avançadas para isso. Exatamente, isso aí. E quais são esses impactos aí? Vamos chamar de... Pro econômico primeiro, né? Alguém da indústria aqui, né? Qual que é o impacto econômico que esse pé de galinha tem causado aí? Quanto que os produtores têm investido a mais, né, para poder produzir essa lavoura? O que a gente tem hoje, assim, de dados do pé de galinha, né? Até trouxe aqui meu computador para fazer a cola aqui da pesquisa da Carnatec, que é a pesquisa de mercado que a gente usa, que dentro dos 44 milhões de hectares que são cultivados com soja hoje no Brasil, o pé de galinha ele é relatado como um problema em 28 milhões. Então, é um número bem alto, né? E aí ele tirou a coroa, né? Até hoje, essa safra, o amargoso era a principal planta daninha das lavouras de soja, né? E essa safra foi a primeira vez que o pé de galinha passou. Então, a gente tem aí como a principal, a partir da safra 23-24, a principal planta daninha dentro da cultura da soja. E isso impacta muito, né? A gente tem visto uma mudança de manejo, né? Com o aumento do uso de graminicidas, né? E tudo isso encarece, obviamente. O aumento da adoção de pré-emergentes. E ao mesmo tempo que a gente diz que isso é um problema, porque aumenta o custo, a gente também diz, nossa, é bom porque a gente está usando outros mecanismos. A gente devia ter feito isso antes, na verdade. Então, o uso de pré-emergente, ele aumenta o número de ingredientes ativos que a gente está usando no manejo ali, né? Então, a gente, na verdade, é reativo, né? Reativo. Não, ninguém é proativo. Ninguém é proativo. Mas hoje a gente tem aí um crescimento, e se você pegar o mapa de reclamação de problemas tipo um pé de galinha e o mapa de aumento do uso de pré-emergente, ele é bem coincidente, assim. Então, a gente tem o Mato Grosso, hoje, 71% das áreas usam pré-emergente, enquanto no Rio Grande do Sul a gente vai ali para 30%. Então, a gente tem uma diferença muito grande. E o problema é que se você deixa esse pé de galinha nascer, né, e aí, se ele é resistente, você começa a ter que fazer aplicações múltiplas, sequenciais. Exatamente. O problema é deixar ele nascer, porque ele nasceu aí na pós-emergência que é o problema. Porque na pós-emergência ele não tem alternativa, principalmente para a planta maior. Que aí é outro problema também, Haroldo. O pessoal quer fazer controle de planta adulta com flor, fruto e semente, tudo junto lá. E não é assim, pé de galinha não é assim. E esquece ali os conceitos de manejo integrado, né? Uso de pré-emergente, né? A gente discutiu aqui em outros episódios aqui no podcast também sobre a importância dos pré-emergentes. E o pé de galinha foi citado, né? Como uma planta daninha alvo da tecnologia que tem que ser utilizado. Exatamente. Isso é engraçado. Eu fui fazer uma apresentação em Mato Grosso e o tema da apresentação é inovações para o manejo em pós-emergência de capim-pé de galinha.
Aí, tudo bem, fiz minha apresentação, né, para mostrar para o pessoal que pode até existir alternativas, só que as alternativas que se tem, elas não são muito seguras ambientalmente. Estou me referindo ao uso de MSMA, que Perfeito. realmente é um produto fantástico, pé de galinha, eu tive resultados maravilhosos, mas eu não recomendo, porque ele não é recomendado para culturas agrícolas, ele é Perfeito. unicamente para cana e para uso em algodão muito restrito. E tem uma série de fatores negativos para o uso de um MSA no cultivo de soja ou de feijão, que eu vi muita gente relatando que estava usando. Mas aí, no final da minha apresentação, eu falei assim: olha, em pós-emergência, hoje não temos novidades. A questão é, não deixa a planta nascer. E a alternativa para não deixar a planta nascer é o uso de herbicida residual, com certeza, é pré-emergência. Que no caso o evento não estava contemplando isso. Não. Não, pelo contrário. Depois da minha apresentação, teve outra apresentação falando do uso de herbicida residual, mas de forma geral. Sim. De forma geral. Na realidade, foi uma provocação que me fizeram para ver se realmente tinha alguma Entendi. informação de pós, que eu aproveitei a deixa para levar para falar de MSMA, que eu vi que o pessoal estava usando na clandestinidade. Entendi. Não, é isso. E o estágio de aplicação é muito importante para o pé de galinha, né? Só que quando a gente vai para o campo e a gente vai fala assim, tem que ser planta pequena e tal. O cara fala, mas na dessecação, eu tô plantando, não tá chovendo e não sei o quê. Então, é muito difícil, né? Esse convencimento, tem que ser planta pequena, tem... Era exatamente isso. Não é resistência, é estágio, né? Era exatamente, Cláudio, só se me permite te interromper, porque eu iria fazer exatamente essa pergunta, né? A prática de manejo, né? Como fazer esse manejo assertivo, né? Que você já vinha falando de time da aplicação, de não deixar germinar. A questão que eu vejo também é bem complicada, é como que se faz a aplicação e a planta está estressada, principalmente no cerrado, porque não chove, aí dá uma chuva de 20 milímetros, que é suficiente para iniciar a semeadura da soja, aí ele já vai semeando e a planta está totalmente seca, estressada, rebrotando, porque é uma característica do pé de galinha, rebrota depois da seca, e aplica o produto, e a maior parte das vezes a planta não está em condições de absorver nem translocar produto nenhum. Então aí você não tem controle adequado de jeito nenhum, mesmo sendo suscetível ou resistente. E assim, a gente, às vezes, apesar de estar aqui, né, na empresa ou no Agarac, muito junto com o pessoal de pesquisa, eu me coloco no lugar do agricultor que está lá, e às vezes é a condição que ele tem mesmo, né? As condições climáticas a gente não tem como controlar, a gente não sabe a questão de chuva, né? Às vezes falta maquinário e a questão de logística. Então, são desafios. Tecnologia de aplicação, né? Quando eu falo tecnologia de aplicação, eu estou falando desde o momento correto de aplicar. Volume de calda, gota. 150 litros, o cara nunca vai aplicar 150 litros por hectare, né? E a questão toda do desafio ambiental. Mas, às vezes, é isso que a gente fala, né? Que a gente está dentro do Agarac, eu trabalho com resistência, mas o manejo e a tecnologia de aplicação, tudo isso interfere diretamente e não... às vezes, as falhas de controle não são resistência, são dificuldades. Isso é importante, né? A gente falar, porque às vezes não é resistência, né? É um manejo errado. Só que se você tiver resistência, daí vai ser pior. Sim. Porque muita gente eu já ouvi falar assim, não, mas se aplicar 5 litros de glifosato, controla. Aí, hoje em dia, podia controlar 2, 3 anos atrás. Hoje em dia, não controla mais. Vai É o processo de seleção, né? É o processo de seleção que a gente está fazendo. Normal. Exatamente, que a gente está fazendo. Haroldo, só uma coisa bem provocativa. Quando tem todos esses buchichos de planta, eu acho ótimo. Porque isso força também o produtor a usar outros produtos. Porque, assim, o glifosato ele é um produto fantástico. E eu fico de coração partido quando eu vejo gente fazendo mau uso da molécula. Porque a gente não vai ter outra. E os caras estão achando que vai ter outra molécula. Não vai ter outra molécula. Não vai ter engraçado outra. que teve um convidado aqui, ele relatando que numa palestra alguém da plateia perguntou a ele quando que teria um pré-emergente igual o glifosato. Tá. Ou seja, eles estão esperando milagres, né? Não vai acontecer. Foi um fato único que aconteceu, por isso está comemorando 50 anos. Eu acho que é 50 anos de sucesso, mesmo com todos os problemas. Mas concordo. Ele ainda é um sucesso, porque vai fazer um plantio de soja hoje, mesmo com resistência, sem ele.
Não faz. Vai fazer soja convencional hoje, é dificílimo, porque a gente tem outros problemas de resistência na área também. Que o pessoal esqueceu delas, né? Esqueceu dos ALS, né? Exato. Vai perguntar para o pessoal que trabalha com soja convencional qual é o principal problema dele. Exatamente. Vamos voltar lá no leiteiro, né? Lá do passado, né? São esses picão, são esses líderes, exatamente. Então, assim, ele tá lá e ele ainda tá... Para mim, sinceramente, a resistência para leiteiro, ela demorou para acontecer, porque tem muito leiteiro no campo, e já seria direto uma resistência múltipla. Porque o leiteiro Só que, na verdade, o que aconteceu com o leiteiro foi que o glifosato encobriu, né? Exato. Ficou fácil. Só que aconteceu com o caruru também. Exatamente. A gente já tá com problema de novo. Exatamente. Foi bem isso. E só voltando, Núbia e Cláudia, ali para a questão das resistências, né? Os mecanismos ali, quais são esses mecanismos biológicos aí da resistência? O que vocês têm estudado, né? O que vocês têm descoberto aí com relação a esses mecanismos de resistência, em especial do último relato, né? Que foi feito, né? Que vocês estiveram juntos aí no relato. Como é que a gente pode abordar isso? A princípio, o que a gente tem conhecimento hoje dentro do pé de galinha, a resistência à ACCase, ela é basicamente local de ação, né? Sítio de ação da enzima. Então, são mutações na enzima ACCase. Então, até o momento, a gente identificou algumas mutações, as mais frequentes são na posição 2078, né? E no local na 2096. 2 locais diferentes dentro da enzima, mas a gente tem outros. Por exemplo, a gente só tem populações que são resistentes somente à loxifop, que vão ter, ou a FOP, né? Alguns FOPs, que vão, no pé de galinha a gente tem que falar assim, né? Alguns FOPs, que na posição 20 e 27, e tem outras mutações também, que a gente está fazendo um trabalho quanto a isso, mas as 3 são as mais comuns. E a gente não identificou, até o momento, nada metabólico dentro do pé de galinha, né, para a ACCase. Já para glifosato é uma confusão um pouco maior. Mais complexo. Mais complexo. A gente tem várias populações que têm a mutação, né, na região 106 da PSPS. Então, existe muito. Apesar dessa mutação, ela não conferiu uma resistência alta, né, como a gente já sabe em outras espécies. Então, pode ser que em algumas populações ela esteja combinada com alguma coisa de metabolização. E existem populações que a gente não encontrou mutações nesse local, né, da PSPS, então, que é o sítio ativo. Então, em outros locais não conferiria resistência. Então, a gente pode dizer que são populações que têm outros tipos de mecanismo de resistência que ainda tem que ser estudados, aí é um trabalho longo para tem muita coisa, né? Tem. Só antes, Núbia, essas populações, Cláudia, elas estão sendo coletadas em que regiões do país? Como que está esse mapeamento aí da resistência? Quando a gente fala diversas regiões, em grande parte das regiões do Brasil, a gente já tem casos de resistência, tanto a CCase quanto a glifosato. Um grande foco, né, o local onde a gente observa a maior parte, grandes, né, frequências de mutação ao entorno da BR-163, ali no Mato Grosso, né, e também na região da Bahia, ali de Correntina, Luiz Eduardo Magalhães, são regiões que a gente observa com grande frequência. Mas a gente já encontra também bastante no Goiás. A população que a gente relatou resistência múltipla é de Luiz Eduardo Magalhães, mas a gente já tem outras também distribuídas. Então, existem, tem no Paraná também algumas que a gente tem estudo, Mato Grosso do Sul. Então, está disseminado, né? Está bem distribuído. Você tem acompanhado isso também muito de perto, né, Núbia? Essas populações aí, Sim, não né? tão bem como o pessoal da Syngenta, que tem toda uma equipe para fazer isso daí, mas a gente coleta alvos, onde o produtor reclama, eu sempre muito curiosa, eu coleto semente e levo para fazer avaliação. E uma coisa que eu acho mais estranho ainda, o pé de galinha, que ele é muito complicado, por exemplo, a gente faz o screening para ver a questão se a planta responde ou não responde ao herbicida. Ela foi tolerante, não respondeu ao produto, então ela produziu semente. Então, lá, apliquei o glifosato na planta, ela não morreu, produziu sua semente, ela coleta aquela semente.
Aí eu vou pegar a geração que seria uma cerveja. Aí vou multiplicar e vou aplicar de novo glifosato para repetir o teste. Aí ela morre. Tem alguns casos assim. Então, E assim. entender isso, né? Exatamente, porque você veio da mesma planta, que realmente você aplicou, ela sobreviveu, você coleta a semente, leva para fazer a segunda parte do teste, que aí é aquele lote que eu falo assim, esse aqui eu tenho certeza que realmente foi aplicado e ela sobreviveu. Segregação, Uber? Pode ser. Então, mas é para você ver a complexidade da planta. Não é uma planta tão simples que você já, em 2, 3 tempos, você já resolve todos os problemas dela. Exato. Ponto, a Núbia falou da empresa aqui, mas a gente também tem monitoramento dentro do Agarac de pé de galinha há bastante tempo. A gente já fez monitoramentos com o Anderson Cavenaghi na região do Mato Grosso. A gente tem com o professor Rubens também, né, o grupo dele. E aí foi em diferentes regiões, né, do Brasil. Agora a gente vai começar um monitoramento só no Rio Grande do Sul, com o pessoal da URGS. Então, dentro do Agarac, a gente também tem os programas de monitoramento bastante focados por ser uma espécie realmente de muito complexa e que precisa de muito estudo e de se entender regionalmente, né? Então... A complexidade no pé de galinha, ela parece ser maior, né? Sim, com certeza. A gente pega outras espécies. Né? Com certeza. Não, para você ver que é uma planta que agora está se adaptando tão bem no Rio Grande do Sul e que vai até o norte e o nordeste do país, aí você vê a dinâmica dessa planta, né? Não é fácil. E quando a gente vê essa segmentação de produtos, né? A determinado produto controla dentro do mesmo grupo químico e já outro não controla. São poucas as espécies que apresentam esse comportamento, né, do ponto de vista da resistência. Então é algo complexo. E aí, estratégia de manejo. Então a gente já tem esse problema aí, vamos pegar esse problema do último relato aí. O que tem sido feito, o que o Agarac tem apoiado, o que a Núbia tem recomendado? Quais estratégias de manejo? Acho que é isso que o produtor quer ouvir, né? Haroldo, eu acho que a principal estratégia, o químico, é realmente a pessoa introduzir algum herbicida residual no seu sistema de produção. Algum herbicida residual tem que entrar. E quando a gente fala da pós-emergência, o pessoal teria que fazer aplicações sequencial de dessecação, né? Só que o pessoal não faz isso. Não faz. Mas ele tem que ter consciência que o melhor manejo não é misturar 4, 5 produtos diferentes no tanque e pulverizar. Porque às vezes você pode estar tendo uma incompatibilidade entre eles. O certo realmente era fazer a aplicação sequencial. Mas o que eu acho interessante também não é levar só para o químico, né? A gente deveria ter mais formação de palha na superfície do solo, porque o pé de galinha é muito sensível à cobertura de solo. Isso é uma formação importante, Núbia. Então, se você tem formação de palha no outono e inverno, você já tem um favorecimento gigantesco lá na frente do seu controle químico na cultura da soja. Então, privilegiar, mas eu não consigo fazer em área total. Faz nas áreas mais problemáticas, né? Vamos fazer um trabalho de desinfestação de área. Então, um trabalho de desinfestação diária, você vai ter que gastar um pouco mais, vai ter que onerar um pouco mais o seu custo de produção, mas é para desinfestar. Porque se não fizer um trabalho desse, Haroldo, não vai ter sucesso nunca. E a gente volta a falar naqueles mesmos pontos que a gente fala nas palestras, nas aulas, é o princípio do manejo integrado, né? Rotação de cultura, cobertura, palhada. E outro ponto que você falou, manejo integrado, né? Controle cultural pela cultura. Ele é muito sensível ao sombreamento. Exato. Então, a gente acha que usa pouco essa estratégia, né? Da nossa cultura como uma ferramenta de manejo, né? Na realidade, as pessoas se acostumaram muito só com o químico. E, na realidade, tem uma série de fatores por trás dele que favorece o controle da planta daninha desde que ele faça o bom uso das tecnologias, né? Exato. E é porque, às vezes, é mais fácil usar herbicida, né? Teoricamente. O herbicida ele pode ser usado, mas bem usado, sim, né? Ele é uma ferramenta. É o que a gente sempre fala. Ele é super importante, mas é uma ferramenta, né? Isso daí. Exato. O bom uso da ferramenta do químico também, como uma alternativa, né? Não como fator principal. Exatamente. E conhecer, né, a sua área, né? O produtor, ou o consultor, ou o agrônomo que assiste, enfim, tem que conhecer a sua área, porque nem sempre, eu e a Núbia aqui somos vizinhas, o meu problema de pé de galinha, às vezes a resistência, ela é diferente. Então, tem produtores que têm talhões com perfil de sensibilidade. Tem uns que o glifosato vai funcionar, tem outros que o cletodin vai funcionar. Então, você precisa conhecer, né? Voltar a conhecer ali a área. Não é uma receita de bolo, eu não posso fazer de novo, né? Essa história da receita de bolo também é antiga que a gente fala, né? Sim. Mas eu não posso mais fazer uma recomendação padrão para todos os talhões da minha fazenda. Eu preciso conhecer cada um.
E cada área vai ser assim. E é o que a gente fala, né? Fazer manejo integrado é mais difícil, porque realmente a gente tem que usar os artifícios, né? Conhecer as Exato. técnicas e usar os artifícios, que às vezes dá trabalho. Com E certeza. aí a tendência é a gente ir pelo mais cômodo, né? E o mais cômodo nem sempre é o É melhor, o mais mais eficiente. eficiente. Exatamente, não é mais o meio eficiente. Legal. Gente, nosso tempo ele se esgotou, é muito rápido, né? rápido. Não dá, mas foi muito legal, né? A gente passou então por esse panorama aí do pé de galinha, né? Traçando aí os principais problemas, né? Falamos do report, né? Desse último report. E já dando dicas, né, importantíssimas aí para o manejo, né, que o produtor ele precisa adotar. Posso fazer só um comentário final? Que Eu minha ia, língua está eu, ia, pulsando eu aqui. ia te fazer exatamente essa pergunta, né, te propor isso. Na realidade, é mais para falar para o pessoal ficar muito atento com o uso discriminado do amônio glufosinato. Porque a tendência a próximos casos de resistência para pé de galinha, se o pessoal não parar de usar com tanta indiscriminação esse herbicida, vai ser a resistência também ao glufosinato de amônio. Então, isso vai ser uma perda fantástica que a gente vai ter, porque a gente vai perder quase que Exato. todos os herbicidas de pós-emergência. Então, assim, Até porque já tem casos relatados Exatamente, Tem casos da exatamente. relatados. Nós vamos conversar aqui num próximo episódio É. especificamente sobre glufosinato. Então, se alguém tiver interesse de realmente seguir alguma orientação, procura usar com parcimônia esse herbicida da melhor forma possível e não trabalhar com doses tão elevadas ou aplicações tão maciças, como eu estou vendo no campo, porque já tem relato de resistência em outros países. Então, nada custa também ter a seleção da resistência aqui no país. Legal, Nuno. E também é um herbicida muito fantástico, interessantíssimo, mas que a gente pode estar agregando melhores resultados para ele em mistura ou uma aplicação mais consciente no momento certo dele. Perfeito. Cláudia, suas considerações? Não, provavelmente as pessoas estão se perguntando, né, o que vem de novo, o que a gente tem de novidade, o que a gente vai... A indústria, ela vem, né, trabalhando, com certeza várias novidades vão aparecer aí nos próximos anos, mas a gente tem sempre que estar consciente que nada é mágica, né, nada é... para sempre. Assim, Existe a bala de prata, né? Exatamente. E que a gente está aqui hoje porque a gente evoluiu. E as plantas daninhas também evoluíram. Então, a tendência é sempre se buscar a vida, né? Então, elas vão evoluir a resistência ao método que está controlando, né? Então, se a gente hoje, que está nessa situação, não aprender a utilizar e a manejar, né? Utilizando pré-emergente, diversificando os cultivos, fazendo cobertura de solo, não deixando pousio, trabalhando na tecnologia de aplicação. Então, talvez esse período aí de dificuldade que a gente está pegando com o pé de galinha, tomara que sirva para que a gente aprenda, né, que é isso, para que quando vier as próximas tecnologias, né, que a indústria está investindo muito dinheiro e o produtor também vai ter vai investir para ter essa tecnologia dentro da fazenda dele, que a gente tenha consciência que se a gente não cuidar, ela também vai surgir. Vai ser perdida. Vai ser perdida. E a gente vai perder mais uma ferramenta. Exato. Então, dentro do sistema produtivo, né, todo mundo tem que estar junto pensando nisso. E integrar soluções e não tomar aquela solução inovadora como a única, né, que vai surgir. Legal, legal, meninas. Nosso episódio está chegando ao final. Quero novamente agradecer. Núbia, muito obrigado. Obrigada, pelo aceite, né, o convite por estar aqui. Cláudia, muito obrigado também, né? Muito obrigada, Núbia, nossa parceria de sempre. Eu que agradeço. Você, agradecer o Agarac, né, pela parceria no projeto aqui do podcast, muito importante. Espero vocês em outras oportunidades, né? Daqui a pouco a gente tá lá ligando, ó. Vou lá no Rio tomar um café. Não vem que eu gravo em casa, não, de novo. Eu vou lá tomar um café. É melhor assim, né? A gente grava online, mas quando a gente tá de frente assim é mais gostoso, né? Eu acho que a interação é melhor. É melhor. Não, e eu adorei a questão da parceria aqui. Exato. Eu só não gostei do microfone, pra ver se eu ficava sem 4 horas. Legal, gente. Muito obrigado a vocês. Um abraço, tá? Obrigada, Aron. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.